Well, it's really an honor to be invited here to this important gathering of labor activists and organizers. Caleb acaba de dizer que ele está muito honrado com o convite de vir ao Brasil para participar dessa conferência de líderes dos trabalhadores. I know that I'm looking out into a room full of experts. Ele sabe que está em um auditório cheio de especialistas. People who have refined and crafted the art of organizing working people. Pessoas que são especializadas na arte de mobilizar pessoas. Empowering them to fight for justice. Empoderando as pessoas a lutarem pela justiça. I'm invited here today. Fui convidado hoje, from what I understand, pelo que eu entendo, because of my expertise in the field of economics and politics. Devido a meus conhecimentos na área de economia e política. I'm going to speak about the global economy. Vou falar sobre a economia global, the price of oil, o preço do petróleo, and what can be done about it. E o que pode ser feito a respeito. I thank you for the invitation. E agradeço muito pelo convite. I want people to sit back in your seat. Eu quero que todos se sentem, relax and get comfortable. Relaxem, fiquem confortáveis. Take in a few deep breaths. Respirem fundo. I'm going to hit you with a lot of information in the next hour or so. Trazer muita informação na próxima hora e meia. But I think it will clarify a lot of things. Mas acredito que essas informações vão ajudar a esclarecer muita coisa. I know that there is a lot going on in Brazilian politics. Eu sei que há muita coisa acontecendo na política brasileira. Which is directly linked to what I'm about to explain about oil. Que está diretamente relacionado ao que eu vou explicar sobre o petróleo. I'm not going to directly comment on these things. Não vou fazer comentários diretamente sobre a situação brasileira. I'm going to talk about the global economy. Vou falar sobre a economia global. And put everything in context. E vou contextualizar alguns pontos. So let's start with a question. Então vamos começar com uma pergunta. Who are the richest people in the world? Quem são as pessoas mais ricas no mundo? Often this question will be answered. Muitos vão responder. They'll give us names like Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett, some Arab sultan or prince. Algum sultão ou príncipe saudita. Forbes magazine publishes a list of the 100 richest people in the world. A revista Forbes, ela publica uma lista das 100 pessoas mais ricas no mundo. This is all utter nonsense. Mas isso tudo é bobagem. Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett. Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett. The king of Saudi Arabia. O rei da Arábia Saudita. All of these men are poor compared to those who have the real power. Essas pessoas, na verdade, são pobres comparadas com quem detém o verdadeiro poder. These people are listed as the richest people in the world. Essas pessoas estão na lista de pessoas mais ricas do mundo. Because they are so poor. Porque elas são tão pobres. That they have to keep their money in their own name. Que elas têm que manter o seu dinheiro em seu próprio nome. Those who are really rich. Agora, aqueles que são realmente ricos. Those with the most wealth and power. Aqueles que têm o maior poder e riqueza. They have such astronomical amounts of wealth. Eles detêm uma riqueza tão astronômica. That often their net worth can't even be calculated. Que muitas vezes o seu valor líquido não pode sequer ser calculado. The richest people in the world. As pessoas mais ricas no mundo. They can really be described with two words. Podem ser descritas com duas palavras. Oil bankers. Banqueiros do petróleo. The House of Rockefeller. A casa de Rockefeller. The House of Morgan. A casa de Morgan. The Carnegies. Os Carnegies. The Rothschilds. Os Rothschilds. The Mellons. Os Mellons. The DuPonts. Os DuPonts. These oil and banking dynasties sit at the center of a small network. Estão no centro de uma pequena rede of deeply entrenched and powerful influence. De influência profundamente enraizada. Dominating the economies of the United States, Western Europe and most of the planet. Dominando as economias dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e da maior parte do mundo. Let's take as a case study the Rockefellers. Vamos tomar os Rockefellers como exemplo. Quando When Nelson Rockefeller, one of the many heirs of John D. Rockefeller. Nelson Rockefeller, dos herdeiros de John D. Rockefeller. When he was being questioned by the U.S. Congress in 1974. Em 1974, quando ele foi ao Congresso. Some of the most brilliant investigators and journalists. Alguns dos investigadores e jornalistas. Economists, they all assembled. E economistas, todos se reuniram. And they tried to determine exactly how much money he had. Para tentar determinar exatamente quanto dinheiro ele tinha. And none of them could really figure it out. Ninguém conseguia realmente calcular.
In his own name, Mr. Rockefeller had a few $billion. E em seu próprio nome, o Sr. Rockefeller tinha alguns bilhões de dólares, uns 2 bilhões de dólares. The rest of his money was tied up in an elaborate network. Mas o resto do dinheiro dele estava todo seguro em uma rede muito elaborada. Thousands of trusts, small corporations and foundations. Milhares de fundos, corporações, fundações That he directly controlled. Que ele controlava diretamente. When testifying before Congress, e ao testemunhar no Congresso, Nelson Rockefeller was asked about his control of Chase Manhattan Bank. Nelson Rockefeller teve que responder sobre o seu controle sobre Chase Manhattan Bank, o banco Chase Manhattan. He answered honestly. E ele respondeu a verdade. He said, "I don't own a single share of Chase Manhattan Bank." E ele disse que não tinha uma açãozinha sequer do banco Chase Manhattan. He was telling the truth. E ele estava falando a verdade. He personally did not have a cent invested in Chase. Pessoalmente, ele não tinha um único centavo investido no banco. However, one of the trusts that he personally controlled, contudo, um dos fundos que ele controlava pessoalmente, owned well over 325,000 shares of stock in Manhattan tinha Bank. mais de 325 mil ações do banco Chase Manhattan. And that was back in the 1970s. E isso lá na década de 70. Today, the wealth and influence Hoje, a influência e o poder of two of the most important oil banking cliques is combined. De duas dessas dinastias de petróleo, dessas panelinhas de banqueiros do petróleo estão combinadas. The House of Rockefeller holds control over the largest supermajor oil company. A casa de Rockefeller tem o controle da maior empresa petroleira, uma super empresa. ExxonMobil is their personal property. É a ExxonMobil, né, que é sua propriedade pessoal da casa de Rockefeller. In addition, this powerful family jointly controls an entity. Além disso, essa família tão poderosa, ela controla uma entidade called J.P. Morgan Chase. Chamada J.P. Morgan Chase. With the Morgans. Então ela controla juntamente com os Morgans. The Morgans are another powerful family in the United States. Que são uma outra família muito poderosa nos Estados Unidos. They're the owners of General Electric, the sixth largest corporation in the United States. Proprietários da General Electric, a sexta maior empresa dos Estados Unidos. If you look at the billions of dollars in the hands of the Rockefellers and the Morgans, quando você olha os bilhões de dólares nas mãos dos Rockefeller e dos Morgans, as they exercise control over the biggest bank, eles exercem controle sobre o maior banco, the biggest oil corporation, a maior corporação de petróleo, the biggest electronics manufacturer, o maior fabricante de produtos eletrônicos. You can see that their money and their ownership has also bought them a large amount of power and influence. Vemos que o dinheiro deles e essas propriedades também vieram junto com muito poder e influência. There is no key aspect of the global economy. Não há nenhum aspecto único, fundamental da economia global that the oil bankers haven't put their stamp on and tried very hard to influence. Que os banqueiros do petróleo não tenham deixado sua marca e tentado influenciar. General Electric ranks 21st. A General Electric, ela está entre as 21 among corporations that are contracted by the US military. Corporações contratadas pelas Forças Armadas Americanas. This entity controlled by the Rockefellers and the Morgans. Essa entidade que é controlada pelos Rockefellers e pelos Morgans has over 6,600 contracts with the Pentagon. Tem mais de 6.600 contratos com o Pentágono. They bring in $2 billion a year in US military projects alone. Controlando mais de 2 bilhões por ano em termos de projetos militares nos Estados Unidos. You can bet that the US military brass is very concerned. E a alta patente militar americana, naturalmente, about making sure that the Rockefellers and the Morgans are very happy about whatever decision they make. Quer que os Rockefellers e os Morgans estejam, né, satisfeitos com quaisquer decisões que eles tomam, claro. Furthermore, além disso, the global media conglomerate called NBC Universal, o conglomerado global de mídia chamado de NBC Universal, is their personal property. É propriedade pessoal dessa família.
Universal Studios. A Universal Studios. One of the big six in Hollywood. Que é uma dos seis principais estúdios de Hollywood. It's also their property. Também é propriedade dessa família. Most art museums in the United States. A maioria dos museus de arte nos Estados Unidos depend on money from the Rockefellers and the Morgans. Depende do dinheiro dos Rockefellers e dos Morgans. If it weren't for their influence, então, com sua influência, we might never have heard the names Andy Warhol or Jackson Pollock. Se não fosse pela influência dessas famílias, talvez não ouvíssemos falar de nomes como Andy Warhol ou Jackson Pollock. Almost every major college and university in the United States depends on money from Rockefeller foundations. Quase todas as faculdades e universidades nos Estados Unidos dependem de dinheiro dos Rockefeller. So academia is under their direct control as well. Então a academia também está sob a influência direta dessa família. The U.S. Central Intelligence Agency. A agência de inteligência central, a CIA, a CIA. It crafts its policies and conducts its research in a private foundation. Formula suas políticas e conduz suas pesquisas com uma fundação privada. It's called the Council on Foreign Relations. Chamada de Conselho para Relações Externas. ExxonMobil. ExxonMobil. And a variety of Rockefeller foundations. E diversas fundações Rockefeller. And the Ford Foundation, junto com a Fundação Ford, they bankroll this powerful institution. Financiam esta instituição tão poderosa. The Council on Foreign Relations, o Conselho para Relações Externas, controlled by the oil bankers, controlado pelos banqueiros do petróleo, is essentially the brain of the CIA. É essencialmente o cérebro da CIA. They find the smartest minds in the United States. Eles encontram as mentes mais brilhantes nos Estados Unidos. They pay them six-figure salaries. Que recebem salários astronômicos. To make proposals and calculations. Para fazer propostas e cálculos. About how the United States should wield its influence around the world. Sobre como os Estados Unidos devem exercer sua influência ao redor do mundo. The Council on Foreign Relations thinks it up. Então, o Conselho sobre para Relações Exteriores formula. And the CIA does it. E a CIA executa. Even the manner in which the CIA operates around the world. Até o modus operandi da CIA ao redor do mundo. Is directly accountable to the Rockefeller, Morgan and Ford dynasties. É diretamente influenciado pelas dinastias Rockefeller, Morgan e Ford. The CIA does very little work on its own. A CIA faz pouco trabalho por conta própria. CIA agents aren't generally the ones getting their hands dirty. Não são os agentes da CIA que sujam suas mãos. Conducting coups, kidnapping people, sequestrando pessoas, conduzindo golpes de Estado, torturing people, torturando pessoas. The CIA generally has the job of finding dupes and allies in the country of interest. A CIA, ela é responsável por localizar aliciadores e aliados nos países de interesse. They advise them. Eles aconselham essas pessoas, they instruct them, instruem essas pessoas, and they let them carry out the tasks that serve the interests of U.S. foreign policy. Que essas pessoas então executem as tarefas que atendem aos interesses de política externa americana. And the key to the CIA e a chave in helping their dupes and allies para que a CIA ajude esses aliados e aliciadores is connecting them to Wall Street controlled vinculando-os, conectando-os com non-governmental organizations, NGOs, organizações não governamentais and Rockefeller-controlled foundations. Controladas por Wall Street e fundações Rockefeller. The CIA goes into a country. A CIA entra num país. It finds people to carry out its mission. Localiza pessoas para executar suas missões. And then the network of wealthy families. E aí a rede de famílias poderosas that control the 4 biggest oil companies in the world. Que controlam as 4 empresas petroleiras as maiores do mundo. They pay them to do it. São elas que financiam esse trabalho. The National Endowment for Democracy, o Fundo Nacional para a Democracia, the Open Society Institute, o Instituto Sociedade Aberta, a whole network of organizations controlled by George Soros, toda uma rede de organizações controladas por George Soros. They are part of the effort
São todos parte do esforço to maintain the power para manter o poder of the oil bankers. dos banqueiros do petróleo. You can find the money of the wealthy oil banking families in the United States Podemos localizar o dinheiro dessas famílias de banqueiros petroleiros nos Estados Unidos? You can find their money all over the world. Podemos encontrar o dinheiro deles The oil, por todo o mundo. the oil banking dynasties, As dinastias de banqueiros do petróleo, they use their money like sports gamblers, eles usam o dinheiro como apostadores profissionais, but like expert sports gamblers. mas eles são especialistas. They realize if you bet on both teams, Eles perceberam que se você apostar almost- nas duas equipes, nos dois times, you're almost guaranteed to win every game. é garantido ganhar todos os jogos. If you want to find the people who run the world, Se você quer localizar, identificar as pessoas que mandam no mundo, the quietly powerful global elite, essa elite global silenciosa e poderosa, you don't have to look for the Illuminati or the Freemasons não são os Illuminati, não são os maçons, or some secret society. nenhuma sociedade secreta. Look at the major oil companies Olhem para as maiores empresas de petróleo and the banks that are connected to them. e os bancos conectados a elas. The four major oil companies in the United States, As 4 maiores empresas de petróleo nos Estados Unidos, the super majors, chamadas de super grandes, Chevron, Chevron, British Petroleum, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Royal Dutch Shell, that's owned by the Rothschilds, que é tudo dos Rothschilds, and ExxonMobil, e a ExxonMobil, controlled by the Rockefellers and the Morgans. que é da família dos Rockefellers e dos Morgans, They function as much like a trust or a cartel funcionam como se fosse um truste, um cartel, as is legally possible in the United States. porque isso é legalmente possível nos Estados Unidos. They set the prices of gasoline together. Eles fixam o preço da gasolina juntos. They discuss increases and drops in production among each other. Eles discutem as altas e baixas no preço da produção entre si. There's a number of smaller corporations which are indirectly owned by the same people that own the Big Four. Existe um número de corporações menores que são indiretamente propriedade das mesmas pessoas que são donas dessas 4 grandes. For example, an oil company called Marathon Por exemplo, uma empresa petroleira chamada Marathon. is technically an independent company, Tecnicamente é uma empresa independente, but it's really just a subdivision of ExxonMobil, mas na verdade é uma subdivisão da ExxonMobil, another descendant of Standard Oil, que é outra descendente da Standard Oil, started by John D. Rockefeller. que foi criada por Rockefeller. U.S. foreign policy cannot be separated from the Big Four oil companies. E a política externa americana não pode ser separada dessas corporações poderosas de petróleo. This should be obvious from a distance. Isso deveria ser óbvio quando olhado à distância. What countries have been the biggest enemies and military opponents of the United States in the last 3 decades? Por exemplo, quais países foram os principais inimigos e oponentes militares dos Estados Unidos nas últimas 3 décadas? Iraq, Libya, Venezuela, Russia, Iran. Iraque, Líbia, Venezuela, Rússia, Irã. All of these countries are major oil exporters. Todos eles grandes exportadores de petróleo. Who pays for the Council on Foreign Relations? E quem paga, quem financia o Conselho sobre Relações Exteriores? Who does business with the Pentagon? Quem é que faz negócios com o Pentágono? Who owns the banks at the center of the European Union? Quem é dono dos bancos que estão no centro da União Europeia? Who funds both the Democratic and Republican parties in the United States? Quem financia tanto o Partido Democrata quanto o Republicano nos Estados Unidos? Who funds the Labour Party, Quem financia o Partido Trabalhista, the Conservative Party, o Partido Conservador and the Liberal Democratic Party in Britain? e o Partido Democrata Liberal na Grã-Bretanha? The very ground on which the United Nations headquarters is built Até o terreno onde a sede das Nações Unidas foi construído was a personal donation from the Rockefeller family. foi uma doação pessoal da propriedade da família Rockefeller. Henry Kissinger, Henry Kissinger, one of the most influential figures in setting U.S. foreign policy, uma das figuras mais influentes no desenho da política externa americana, is a complete creation of the oil bankers. é uma criação completa dos banqueiros do petróleo. He worked for the Rockefellers Ele trabalhou para os Rockefellers before he worked for Washington. antes de trabalhar para Washington.
If you look at the think tanks where decisions are made by powerful leaders, Se analisarem os grupos de pesquisa onde as decisões são tomadas por grupos, por líderes poderosos, you'll see that roughly the same people work at all of them. vocês vão ver que são mais ou menos as mesmas pessoas que trabalham em todos eles. The same people fund them also. E também são financiados pelas mesmas pessoas. The Asia Society, A Asia Society, Sociedade Asiática, the Brookings Institute, o Instituto Brookings, the American Enterprise Institute, o Instituto da Empresa Americana, the Hoover Institution, the Heritage Foundation. o Instituto Hoover, Heritage Foundation. It's not hard to find out where all of these policy-setting institutions get their money. Não é difícil saber de onde todas essas instituições elaboradoras de políticas conseguem seu financiamento. And you can trace it to the oil bankers. E você pode rastrear esse financiamento de volta aos banqueiros do petróleo. So with that in mind, I'm going to answer the following questions. Com isso em mente, eu vou responder as seguintes perguntas. Why did the oil price drop in 2014? Por que o preço do petróleo caiu em 2014? Why does it remain around $30 a barrel? Por que ainda está abaixo de $30 o barril? What is the relationship between oil and development? Qual é a relação entre petróleo e desenvolvimento? And why is the global economy facing a crisis? Por que a economia global está em crise? Let's go back to the first years of the 21st century. Vamos voltar aos primeiros anos do século 21. Following 2001, Depois de 2001, the policies crafted by the Council on Foreign Relations and carried out by the Bush administration as políticas desenhadas pelo Conselho de Relações Exteriores e executadas pela administração Bush they had a very obvious impact. tiveram um impacto muito óbvio. They drove oil prices up. Fizeram os preços do petróleo subir. When Iraq was invaded on March 19th, 2002, Quando o Iraque foi invadido em 19 de março de 2002, the U.S. military destroyed the country's infrastructure. As Forças Armadas Americanas destruíram a infraestrutura do Iraque. With a torrent of missiles they called shock and awe, the country was destroyed. Com uma saraivada de mísseis que ficaram conhecidos como Operação do Choque e Pavor, It was removed from the world market. o país foi destruído e removido do mercado mundial. Millions of Iraqis died. Milhões de cidadãos do Iraque morreram And the price of oil went up. e o preço do petróleo subiu. And almost immediately after Iraq was destroyed, E quase que imediatamente depois da destruição do Iraque, the U.S., Britain, and Israel os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Israel began to escalate an international campaign against one of Iraq's neighbors. iniciaram uma campanha internacional contra um dos vizinhos do Iraque. One of Saddam Hussein's biggest enemies, the Islamic Republic of Iran. Um dos maiores inimigos do Saddam Hussein, a República Islâmica do Irã. A barrage of media propaganda insinuated that Iran was trying to develop nuclear weapons. E uma enxurrada de propaganda da mídia insinuava que o Irã estava tentando construir armas nucleares. And the international community was rallied to put sanctions on the Islamic Republic of Iran. E a comunidade internacional se reuniu para aplicar sanções no Irã. The sanctions restricted Iran's ability to sell oil. Essas sanções restringiram a capacidade do Irã de vender petróleo. Iranian oil was removed from the market. O petróleo iraniano foi removido do mercado. And the price of oil went up. E o preço subiu ainda mais. In 2008, Em 2008, the US-aligned regime in Georgia o regime aliado dos Estados Unidos na Geórgia attacked the Russian-aligned territory of South Ossetia. atacou os territórios aliados da Rússia na Ossétia do Sul. This sparked a war between Russia and Georgia. Isso iniciou uma guerra entre Rússia e Geórgia. As a result of this war, E como resultado dessa guerra, the international community was rallied to put sanctions on Russia. a comunidade internacional se reuniu para aplicar sanções na Rússia. Russia's oil was put on the market, O petróleo russo foi tirado do mercado. and the price of oil went even higher. E o preço do mercado subiu ainda mais. As Bush left office in January of 2009, No fim da administração Bush, em janeiro de 2009, the oil prices had reached the highest in world history, over $110 a barrel. o preço do petróleo bateu recorde na história do mundo, mais de $110 por barril. The Council on Foreign Relations, the Pentagon, and the CIA, O Conselho de Relações Externas, o Pentágono e a CIA, all directly linked to the major oil companies, todos diretamente relacionados àquelas 4 grandes empresas de petróleo, they had carried out a series of policies engineered to drive the price of oil up. executaram uma série de políticas que foram desenhadas para fazer subir o preço do petróleo. You can't dismiss that as a mere E coincidence. isso não pode ser considerado mera coincidência. However, in the process of engineering U.S. foreign policy Mas toward
making astronomical profits. Mas nesse processo de desenhar a política externa americana para atingir lucros astronômicos, the four supermajors had created a problem for themselves on the international markets. essas 4 super grandes empresas petroleiras criaram grandes problemas para elas próprias nos mercados internacionais. In 2003, Em 2003, as oil prices were rising, conforme os preços do petróleo subiam, Chavez drastically altered the nature of Venezuela's nationalized oil resources. Hugo Chávez drasticamente modificou a natureza dos recursos de petróleo estatais da Venezuela. He reoriented Venezuela's oil so that the proceeds would go almost entirely to the domestic budget. Ele reorientou o petróleo da Venezuela para que os lucros, os rendimentos do petróleo fossem quase que inteiramente para o orçamento doméstico do país. Chavez became amazingly popular as he provided free health care and free education and other services to the population with the oil proceeds. Com esses lucros do petróleo, Chávez ficou muito popular porque ele forneceu saúde gratuita, educação e outros serviços para a população na Venezuela. Russia also got stronger. A Rússia também se fortaleceu. During the 1990s, Durante os anos 90, in the aftermath of the collapse of the Soviet Union, na esteira do colapso da União Soviética, Russia was in an economic disaster. a Rússia era um desastre econômico completo. Mass unemployment, massive crime. Desemprego massivo, crime. The country was depopulating as people fled. O país estava se desinflando em termos populacionais, as pessoas estavam fugindo. But with the oil boom, Putin was able to restart the Russian economy. Mas com o boom do petróleo, o Vladimir Putin foi capaz de reiniciar ou de restabelecer a economia russa. Putin was able to put the economy back in order by exporting oil. Ele reordenou a economia russa exportando petróleo, as well as natural gas. Bem como gás natural. The booming oil prices enabled Putin to launch what he called the National Priorities Project. Os preços crescentes do petróleo permitiram Putin lançar o seu projeto de prioridades nacionais. They vastly improved the state-run health services. Melhorando o sistema de saúde estatal. They subsidized housing for low-income Russians. Subsidiando habitação para russos de baixa renda. And they created an apparatus of anti-imperialist media. E criaram um aparato de mídia anti-imperialista. With state-controlled petroleum and natural gas, com petróleo e gás natural estatizados, the industrial output of Russia increased by 125%. A produção industrial da Rússia aumentou em 125%. The wages of Russian workers tripled. Os salários dos trabalhadores russos triplicaram. During the first 8 years of the Putin administration. Durante os primeiros 8 anos da administração do Putin. The Russian state e o Estado russo, centered around high oil and natural gas prices. Direcionado ao redor do petróleo alto e dos preços do gás natural. Became a strong force to be reckoned with in the international arena. Se tornaram uma força capaz de lutar novamente no cenário internacional. The Russian state, o Estado russo, aligned with the Russian Orthodox Church, alinhado com a Igreja Ortodoxa russa, it formed a new kind of anti-capitalist Russian nationalism. Formaram um novo tipo de nacionalismo russo cristão anticapitalista. The Russian state apparatus is influenced by the legacy of the Soviet Union. O aparato estatal russo é influenciado pelo legado da União Soviética. It takes pride in the defeat of Adolf Hitler in the Second World War. E tem o orgulho de derrotar Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. People call it the new Russian patriotism. E as pessoas chamam isso do novo patriotismo russo. Russians are urged to reject Western concepts. Os russos são influenciados a rejeitar conceitos ocidentais, like individualism and selfishness, como individualismo, egoísmo, and be part of a collective effort to build a strong country. E serem partes de um esforço coletivo para construir um país forte. In the Islamic Republic of Iran, na República Islâmica do Irã, the high oil prices strengthened figures in Iranian politics. Os altos preços do petróleo fortaleceram figuras políticas do Irã that they call principalists. Que se chamavam de principalistas. In the US media they derogatorily call them hardliners. Na mídia eles são chamados de linha dura. The Islamic Revolutionary Guard Corps. A guarda islâmica do Irã. The Basij, the Islamic University System. Os Basij e o sistema universitário islâmico.
These are the networks that emphasize the anti-capitalist goals of the 1979 revolution. Essas são as redes que enfatizam o objetivo anticapitalista da Revolução de 1979. And with the high oil prices, E com os altos preços de petróleo, they found themselves with a lot of money. eles acabaram com muito dinheiro. So while Chevron, BP, Royal Dutch Shell, and ExxonMobil were making record profits, BP, Royal Dutch Shell, ExxonMobil estavam atingindo lucros recorde de lucros. Their hired analysts were warning them that the world situation was slipping out of their fingers. Os analistas deles estavam avisando-os de que o mundo estava escapando por entre seus dedos. And it was beyond Russia, Venezuela, and Iran. E além da Rússia, Venezuela e Irã. The Islamic Socialist government of Libya grew more powerful due to high oil prices. O governo socialista islâmico da Líbia se tornou mais poderoso graças a aumentos nos preços de petróleo. Gaddafi was elected as president of the African Union. Gaddafi foi eleito presidente da União Africana. Ecuador saw significant economic growth. No Equador houve um crescimento econômico significativo. In this country, your government-controlled oil company called Petrobras. No Brasil, o governo detém o controle da empresa Petrobras. It became the third largest corporation in the entire hemisphere. Que se tornou a terceira maior corporação de todo o hemisfério. Petrobras, a Petrobras, an oil company that is not controlled by the big four oil corporations. Uma empresa de petróleo que não é controlada pelas 4 grandes corporações de petróleo. With the majority of the shares in the hands of the Republic of Brazil. E com uma maioria de suas ações nas mãos do governo eleito pela população brasileira. It was larger than BP. Desta empresa. Larger than ExxonMobil. Estava maior, cresceu mais do que a BP. Até mais do que a ExxonMobil. And larger than Microsoft. Mesmo maior até do que a Microsoft. Publicly controlled natural resources. Recursos naturais controlados pelo Estado. All over the world. Em todo o mundo, ao redor do mundo. Were becoming the basis for economic independence. Se tornaram a base para a independência econômica. The Eurasian alliance between Russia and China became essential. A aliança eurasiana entre Rússia e China se tornou fundamental. Countries did not need to do business with Wall Street as they once had. Os países não precisavam mais negociar com Wall Street como no passado. And not only on the global stage was there a new slew of opponents and competitors. Não apenas tínhamos novos competidores no cenário global. But within the United States, mas mesmo dentro dos Estados Unidos, because of shale gas and hydraulic fracking, devido ao gás de xisto e o fracionamento hidráulico, the competitors with the big four oil companies, as empresas concorrentes das 4 grandes empresas, they got stronger as well. Elas também se fortaleceram. The big four oil companies, the super majors. Aquelas superempresas de petróleo, as 4 superempresas. We can call them big oil. Podemos chamá-las de gigantes do petróleo. But what was getting stronger? Mas o que estava se fortalecendo? Was what you can call little oil. É o que nós poderíamos designar de nanicos do petróleo. Because of the boom in oil prices, e com o aumento dos preços de petróleo, very small oil corporations são essas pequenas corporações, empresas de petróleo, started accessing oil and natural gas, começaram a acessar petróleo e gás natural, in the shale of the United States, naquela camada de xisto nos Estados Unidos, and their profits started going up. E começaram a ter aumentos dos seus lucros. Now, ExxonMobil, a ExxonMobil, the Council on Foreign Relations, o Conselho para Relações Externas, the entrenched old money oil bankers, e aqueles antigos banqueiros do petróleo, they began to move into the Democratic Party around 2007 and 2008. Começaram a se mover na direção do Partido Democrata aí por volta de 2007, 2008. This is a rational decision for anyone who closely follows US politics. É uma decisão racional para qualquer pessoa que observa a política americana. Demographics are shifting. A demografia está mudando. The white middle class of elderly conservatives, aquela classe média branca, conservadora,
the traditional base of social conservatism, a base tradicional do conservadorismo social, it's dying off. está acabando. A much larger percentage of the U.S. public is black or Latino. Uma porcentagem cada vez maior do público americano é composta de negros ou latinos. And young white people tend to vote for Democrats and have liberal views as well. E jovens brancos tendem a votar nos democratas e também têm pontos de vista liberais. As big oil moved out of the Republicans, À medida que as grandes empresas, as gigantes do petróleo, deixaram os republicanos, the fracking companies, little oil, moved in. os nanicos do petróleo vieram preencher o espaço. Now, big oil is sophisticated in its politics. Os gigantes do petróleo são sofisticados em suas políticas. It has huge think tanks studying trends in Tem global economics. muitos pensadores que se dedicam a estudar as tendências na economia global. But little oil isn't so sophisticated. Mas os nanicos do petróleo não são tão sofisticados. Sarah Palin, the governor of Alaska, Sarah Palin, governadora do Alasca, she was nominated as the vice presidential candidate. ela foi nomeada candidata à vice-presidência. She would scream, "Drill, baby, drill." Ela costumava gritar: perfurem, queridos, perfurem. And what she was really saying was open up Alaska to the small oil corporations. Mas o que ela realmente queria dizer é: vamos abrir o Alasca para as pequenas empresas de petróleo. She brags that she fought against big oil as governor of Alaska. Ela se gabava de lutar contra as gigantes do petróleo como governadora do Alasca. There's a little bit of truth in that. E há um pouco de verdade nisso. For a long time, her husband wasn't even a member of the Republican Party. Por muito tempo, o marido dela não era sequer membro do Partido Republicano. He was aligned with the Alaskan State Independence Party. Ele estava alinhado com o Partido de Independência do Estado do Alasca. The John Birch Society. E a Sociedade John Birch. The Constitution Party. E o Partido da Constituição. This isn't the neoconservative politics that was carefully constructed by ExxonMobil in the 1970s and 80s. Essa não é a política neoconservadora tão cuidadosamente formulada pela ExxonMobil na década de 70 e 80. This is ideological right-wing paleoconservatism. Esse é o conservadorismo da direita ideológica. These are forces that were driven out of the Republican Party in the 1960s. São forças que foram expulsas do Partido Republicano na década de 60. People who think President Dwight Eisenhower was a communist. Pessoas que acham que o Eisenhower era comunista. People who think that the drinking water has communist poison being put in it. Pessoas que acham que os comunistas estão envenenando a água de beber. People who say that Abraham Lincoln was a dictator and that the slaveholders of the South were somehow justified in rebelling. Pessoas que chamam o Abraham Lincoln de ditador e que acreditam que os donos de escravos no sul dos Estados Unidos estavam plenamente justificados em suas ações contra a República. There's a big difference between the politics of new money and old money. Mas há uma grande diferença entre a política do dinheiro velho e a política do dinheiro novo. The new money deeply resents the power of old money. O dinheiro novo se ressente do poder do dinheiro velho. They see themselves caught between two great chasms. E eles se veem meio que aprisionados entre dois abismos. On the one hand, you have the power of the big oil bankers. Por um lado, o poder dos grandes banqueiros do petróleo, that seeks to put them out of business. Que quer tirá-los do mercado. On the other hand, you have the rising people's movement for justice Por around the outro world. lado, o aumento dos movimentos populares pela justiça ao redor do mundo, which threatens to redistribute their wealth to the people. Que ameaça redistribuir a riqueza entre todos. They oppose both. E eles se opõem a ambos os lados. They look to the past. Eles só querem saber do passado. Some people call this politics emerging from little oil fascism. Alguns diriam que essa política dos nanicos do petróleo chamariam de fascismo. I don't know if that's completely accurate. Não sei se isso está inteiramente correto. The Democratic Party hates two men in particular. O Partido Democrata odeia duas pessoas especificamente. They've become kind of the symbol of little oil. Pessoas que que simbolizam os nanicos do petróleo. Their names are Charles and David Koch. Charles e David
Coke. They are the inheritors of a company called Koch Industries. Os herdeiros das indústrias Coke. They're constantly being denounced by the Democrats. Que são sempre, frequentemente, denunciados pelos democratas. Because they're rising competitors with the big four oil companies. Porque estão competindo com as 4 grandes empresas petroleiras. And if you can look at where Koch Industries came from. Então vamos olhar de onde veio a indústria Coke, as indústrias Coke. You can learn something about the role that oil plays in development. Isso nos ajuda a entender um pouco o papel do petróleo no desenvolvimento. The father of the Koch brothers. O pai dos irmãos Koch. His name was Fred Koch. Se chamava Fred Koch. He invented a new method of thermal cracking. Ele inventou um novo método de craqueamento térmico. The process by which crude oil is transformed into gasoline. O processo pelo qual o petróleo cru é transformado em gasolina. The big oil bankers tried to put him out of business. As grandes petroleiras tentaram eliminá-lo do mercado. And they took him to court 44 times. Levaram ele para os tribunais 44 vezes. In one instance, they actually were proven to have bribed a judge to rule against him. Eles chegaram a subornar um juiz para que tomasse uma decisão contra as indústrias Coke. Fred Koch was nearly ruined in the United States. Ele quase foi à ruína, à falência. But this was 1927. Mas isso era lá em 1927. And there was another place to turn. E havia outro lugar, havia outra possibilidade. The Soviet Union. A União Soviética. Prior to the Bolshevik Revolution, então, antes da Revolução Bolchevique, the Russian Empire had been one of the leading oil exporting countries. O Império Russo era líder na exportação de petróleo. 150 different oil companies had invested in the Baku oil fields of Azerbaijan, part of the Tsarist Empire. 150 diferentes empresas de petróleo tinham investimentos nos campos de petróleo de Baku, no Azerbaijão. The Baku petroleum output was larger than the entire domestic output of the United States. Com uma produção superior à produção total dos Estados Unidos. Half of the oil in the entire world was being produced in areas controlled by Russia. Metade do petróleo produzido no mundo estava sob controle russo. As a result of its important role in the world economy, e como resultado de seu importante papel na economia mundial, Baku was one of the few areas in Russia to even have electricity. Baku era uma das poucas áreas na Rússia a ter acesso à eletricidade. 95% of electricity was used for industrial purposes. Contudo, 95% dessa eletricidade era empregada para fins industriais. The working peoples of Baku, os trabalhadores de Baku, half of them Turkish Muslims, metade deles eram turcos islâmicos. The other half Christian Armenians. A outra metade eram armênios cristãos. They lived in shacks and they made poverty wages. E essas pessoas viviam em choupanas e recebiam salários baixíssimos. All throughout the Russian Empire, people were living in extreme poverty. Em todo o Império Russo, a população vivia em extrema pobreza. But Russia was supplying the world with oil. Mas a Rússia era fornecedora do mundo, fornecia petróleo para todo o mundo. The victory of Britain in World War I. A vitória dos britânicos na Primeira Guerra Mundial was dependent on the Russian oil. Se deveu em grande parte ao petróleo russo. A famous incident occurred in 1901. Aconteceu um incidente famoso em 1901. There was an oil refinery. Havia uma refinadora de petróleo. In part of the Russian Empire called Georgia, city of Batumi. Em uma parte chamada Batumi, na Geórgia. The oil workers at this refinery went on strike. Os trabalhadores dessa refinaria entraram em greve. They were demanding better conditions. Por melhores condições. And the leaders of their union were arrested. E os líderes do sindicato foram presos. So a crowd of oil workers. Então uma multidão de trabalhadores, armed with guns in their hands, com armas nas mãos, ripped down the walls of the prison. Arrebentaram os muros da prisão. They freed their comrades. E libertaram seus companheiros. The leader of that crowd that broke open the jails in Batumi. O líder dessa multidão que invadiu a prisão e libertou os líderes sindicais. And freed the oil workers. E libertou os líderes sindicais. Was a 23-year-old seminary school dropout. Era um ex-seminarista de 23 anos.
At the time, he went by the nickname Koba. Conhecido na época como Koba. He would eventually be known to the world as Joseph Stalin. Mais tarde tornou-se conhecido em todo o mundo como Joseph Stalin. The peoples all throughout the Russian Empire, Toda a população do Império Russo, they knew in their bones that they were supplying the modern industrial economy of the 21st century with oil. eles sabiam que estavam alimentando a economia industrial moderna do século 20 com petróleo. They were making a lot of bankers rich, Eles sabiam que estavam enriquecendo muitos banqueiros, but they themselves were poor. mas eles eram pobres. In the aftermath of the Russian Revolution, Após a Revolução Russa, the British armed forces were sent to seize the oil in Baku. as forças armadas britânicas foram chamadas para capturar os campos de petróleo de Baku, tomar posse. It was a hotly contested area. Era uma área muito contestada. In 1928, as Russia began to rapidly industrialize, Em 1928, quando a Rússia começou a se industrializar, this is when Fred Koch came from the United States to the Soviet Union. foi aí quando Fred Koch veio dos Estados Unidos para a União Soviética. He watched as in a few short years, Ele assistiu isso por alguns anos this third world country became an industrial power. e viu esse país de terceiro mundo se tornar uma potência industrial. Between 1928 and 1936, Entre 1928 e 1936, the Soviet Union became the biggest producer of steel in the entire world. a União Soviética se tornou a maior produtora de aço no mundo inteiro. The Soviet Union also produced more tractors than any other country in the A world. União Soviética também produziu mais tratores do que qualquer outro país do mundo. Of course, oil production went through the roof, Claro que a produção de petróleo disparou and the country was lit up with electricity. e o país inteiro foi iluminado com eletricidade. The huts of rural villages where Soviet peasants had lived Então, as vilas onde os trabalhadores rurais viviam were replaced with modern apartment buildings. foram substituídas por prédios de apartamentos modernos. Running water was provided to the entire country as well. Água encanada foi fornecida no país inteiro. Illiteracy was wiped out. Analfabetismo foi eliminado. And this was the 1930s. Isso nos anos 1930. The rest of the planet was having a Great Depression. O resto do planeta estava sob grave depressão econômica. Now, the Soviet Union was not the workers' paradise many of the Marxists and communists had expected. Mas a União Soviética não era o paraíso que muitos marxistas esperariam. It was clearly not heaven on earth. Certamente não era o céu na terra. It was a society with many big problems that eventually played a role in its destruction. Era uma sociedade com muitos problemas que levaram eventualmente à sua destruição. But what the Soviet Union did between 1928 and 1936 Mas o que a União Soviética fez entre 1928 e 1936 was go from being an impoverished country foi passar de um país empobrecido, controlled by Britain and France as a semi-colony, controlado pela Grã-Bretanha e pela França, quase que como uma semicolônia, to becoming a superpower. a se tornar uma superpotência. This doesn't require Marxism-Leninism. Isso não requer marxismo nem leninismo. This doesn't require Soviet-style command economics. Não requer um estilo soviético de comando da economia. It requires economic independence. Mas apenas independência econômica. It requires mobilization of the people. Requer a mobilização das pessoas. It requires a leadership that loves the homeland, not the international bankers. Precisa que as lideranças amem sua pátria e não os banqueiros internacionais. Fred Koch. Fred Koch. His sons certainly hate communism. Seus filhos certamente odeiam o comunismo. They hate cooperation and solidarity. Odeiam cooperação, solidariedade. And now they represent a faction in US politics. E agora eles representam uma facção na política americana that is competing with the four major oil corporations. que está competindo contra as 4 principais indústrias de petróleo. In 2014, em 2014, the high oil prices that had been engineered by US foreign policy came to a sudden, sharp end. Os preços, a alta do petróleo que foi desenhada pela política externa americana simplesmente chegou a interrompeu-se subitamente. Without any real justification, sem nenhuma justificativa real, any logical reason, nenhuma razão lógica,
the Kingdom of Saudi Arabia began putting oil on the international markets. O reino da Arábia Saudita começou a despejar petróleo no mercado internacional. They started putting tens of millions of barrels a day out onto the markets. Dezenas de milhões de barris foram despejados no mercado todos os dias. This huge influx of oil, esse grande influxo de petróleo, it caused the price to drop. Causou a queda nos preços. But the Saudi kingdom did not stop. Mas o reino da Arábia Saudita não parou por aí. They continued putting petroleum onto the international markets. Eles continuaram a despejar petróleo no mercado internacional. They continued taking out loans and expanding their oil production apparatus. Pegando empréstimos, expandindo o aparato de produção petrolífera. By today, the price of oil has dropped so much. Hoje o preço do petróleo caiu tanto that the Saudis are laying off workers in mass. Que os sauditas estão demitindo trabalhadores em massa. They are having huge internal problems. E tem grandes problemas internos hoje. At this point, the Crown Prince, King Solomon's son, nesse momento, o príncipe, o filho do rei Salman, he's saying that he wants to move Saudi Arabia away from oil. Está dizendo que ele quer que a política da Arábia Saudita saia de ser direcionada para o petróleo. Now, this is a strategy that might work in Russia or Venezuela. Essa é uma estratégia que pode funcionar na Venezuela ou na Rússia. But not in Saudi Arabia. Mas não na Arábia Saudita. This country is a desert. O país é um deserto. It has two things, oil and sand. Só tem duas coisas, petróleo e areia. Why is Saudi Arabia doing this? Por que a Arábia Saudita está fazendo isso? Why are they bankrupting themselves? Por que eles estão se falindo? They're doing it because their bosses in the four major oil corporations are ordering them to. Eles estão fazendo isso porque os chefes dele, aquelas 4 grandes empresas de petróleo, estão mandando eles fazerem isso. Since the 1940s, desde os anos 40, when U.S. President Franklin Delano Roosevelt, quando o presidente americano Franklin Roosevelt established a relationship with the House of Saud, estabeleceu uma relação com a casa do Saud. Since that time, the oil has never really belonged to the Saudis. Desde essa época, o petróleo nunca mais foi propriedade de verdade dos sauditas. The Saudi Oil Corporation Aramco, a empresa petrolífera saudita Aramco, they're just vassals, they're just middlemen, they're just agents. Eles são apenas laranjas, são apenas agentes. The Saudis now have the 4th largest military budget of any country in the world. Os sauditas hoje têm o 4º maior orçamento militar de qualquer país do mundo. They purchase their weapons exclusively from the United States. E compram suas armas exclusivamente dos Estados Unidos. Saudi Arabia is just an extension. A Arábia Saudita é nada mais que uma extensão of the power of the big oil bankers in the US. Do poder dos banqueiros do petróleo nos Estados Unidos. They are getting their orders from the Council on Foreign Relations. Eles obtêm suas ordens do Conselho de Relações Externas. To drop the oil price as low as they can. Para reduzir os preços do petróleo o máximo possível. In order to cash starve Iran, Russia and Venezuela. Para poder limpar os caixas do Irã e da Venezuela. As well as the Koch brothers. Bem como os Koch brothers, os irmãos Koch, e os nanicos do petróleo nos Estados Unidos, restaurando o monopólio das grandes 4 empresas. Nós temos uma confissão disso. Do filho de Ronald Reagan, Michael Reagan. He says, quote, I'll read it to you. Ele disse, eu vou ler. Since selling oil was the source of the Kremlin's wealth, já que vender petróleo era a fonte do dinheiro do governo russo no Kremlin, my father got the Saudis to flood the market with cheap oil. Meu pai fez com que os sauditas inundassem o mercado com petróleo barato. The lower oil prices devalued the ruble. Os baixos preços do petróleo desvalorizaram o rublo, a moeda russa, causing the USSR to go bankrupt. Causando a falência da União Soviética. Now Obama is doing the same thing. E agora o Obama está fazendo a mesma coisa. This is the son of Ronald Reagan. Esse era o filho de Ronald Reagan. The oil price drop of the 1980s also served political purposes. A queda do preço do petróleo nos anos 80 também teve propósitos políticos. And it was also carried out by Saudi Arabia. E também foi executado pela Arábia Saudita. At this time, the Soviet Union was reorienting its economy. Dessa vez, a União Soviética estava reorientando a sua economia. It was trying to export more oil. Tentando exportar mais petróleo. They constructed a huge pipeline. Eles construíram um grande oleoduto. It connected an oil field in Siberia with France. Que conectou um campo de petróleo na Sibéria com um na França. They put billions of dollars into this. Eles investiram bilhões de dólares nisso. But when it was completed in 1984, mas quando foi
finalizada a obra em 1984, the CIA and the Saudis had dropped the oil prices. a CIA e os sauditas fizeram cair o preço do petróleo. And it didn't even pay for itself. Ou seja, a obra nem se pagou. In the United States, we call this a Walmart scheme. Nos Estados Unidos a gente chama isso de estratégia Walmart. The company Walmart, it goes into a town. A empresa Walmart, o que ela faz é o seguinte, ela vai para uma cidade, It lowers its prices. baixa seu preço It puts all the stores out of business. para levar à falência todos os comércios locais Then it raises the price back up again. e depois sobe os preços de novo. However, No entanto, there's a danger in this. existe um certo risco nisso, Because the oil price drop, porque a queda no preço do petróleo it's taking place in the context of a bigger crisis. está acontecendo num contexto de preços mais altos. You'll notice a lot of Walmart stores across the United States and around the world are closing. Vocês vão notar que várias lojas nos Estados Unidos estão se fechando as portas. President Obama likes to talk about how cheap gasoline is. O presidente Obama gosta de falar sobre gasolina barata, But if you go to any gas station mas se você for em qualquer posto in de gasolina, in the Midwestern or southern parts of the United States, no centro-oeste ou sul dos Estados Unidos, if you wait there all day and watch, você fica lá e espera e assiste, I can guarantee you'll at least once you'll see one occurrence. At least one time you'll see something. pelo menos uma vez você vai ver algo estranho. You'll see a mother with children pull up, Você vai ver uma mãe com seus filhos and estacionando she'll very carefully put $2 worth of gasoline e into com her car. muito cuidado ela vai colocar só $2 de gasolina no carro. You can't do much with $2 worth of gasoline. Não dá para ir muito longe com $2 de But gasolina. there's an economic crisis in the United States, Mas existe uma crise econômica nos Estados Unidos. and it's a global crisis. E é uma crise global. It's not just the price of oil that's down. Não é só o preço do petróleo que caiu. The price of steel is down. O preço do aço caiu. The price of copper is down. O preço do cobre The price baixou. of gold is down. O preço do ouro, The price of all the commodities are down. todos os commodities estão com preços baixos. What's causing this? O que está causando isso? Well, this is a result of the computer revolution. Isso é um resultado da revolução dos computadores, da revolução informática. The process of production has become so efficient O processo de produção se tornou tão eficiente that there isn't room for millions of people on the global assembly line any longer. que não há mais espaço para milhões de pessoas numa linha de montagem mais. People are fleeing Africa for Europe. As pessoas estão fugindo da África e indo para a Europa. People are fleeing Bangladesh. Estão saindo de Bangladesh. People are fleeing the Philippines. Estão saindo das Filipinas. People are fleeing Central America. Estão saindo da América Central. The global economy has become so efficient A economia global se tornou tão eficiente that they don't have room to employ millions of people. que eles não têm mais espaço para empregar milhões e milhões de pessoas. In the United States, E os Estados Unidos, after the Second World War, depois da Segunda Guerra Mundial, the working people, a classe trabalhadora, at least the white ones, pelo menos os brancos, and the wealthy and the rich and powerful, e os poderosos e ricos, we had kind of an agreement. fizeram um certo acordo. The agreement was that they got to go around the world, O acordo era que eles podiam ir ao redor do mundo, they got to carry out their coups, executar seus golpes de Estado, they get to murder people in Korea and Vietnam, assassinar pessoas na Coreia e no Vietnã, they commit these horrendous crimes, cometer crimes horrorosos, and we do nothing about it, e a gente não faz nada, and we wave the flag like patriots, e a gente balança a bandeira do patriotismo, and in exchange we get a house, e em troca temos uma and a casa, car, um carro, and a TV set, uma televisão. and the American dream. É o sonho americano. But the Soviet Union is gone. Mas a União Soviética já era. They don't need the American dream any Eles longer. não precisam mais do sonho americano. This agreement has been terminated. Esse acordo já era, acabou. At this point, production is so efficient. Nesse ponto, a produção está tão eficiente. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. At one time, Certa vez, there were these places called bookbinderies. existiam encadernadoras de livros. Hundreds, Centenas, sometimes even thousands of people would às be vezes employed. milhares de pessoas tinham esse emprego de encadernador de They would livros. spend the whole days just binding books. Ficavam o dia inteiro encadernando livros. Well, now they have a machine Bom, hoje em dia é uma máquina. where a single book can be published, can be printed, Um livro inteiro pode ser publicado, impresso. by simply uploading a computer file Você coloca o arquivo já no computador and pushing a button. e aperta o botão.
As my friend, the brilliant economist, Como disse um amigo meu, um brilhante economista, as he explained the capitalism of the United States, explicando o capitalismo nos Estados Unidos, it has moved into a mode that they can call accumulation through destruction. passou para uma modalidade chamada acumulação por destruição. Why is it that the U.S. is the center of the world economy? Por que os Estados Unidos é o centro da economia mundial? It's because Western Europe and so much of the world was destroyed in the Second World War. É porque a Europa Ocidental e grande parte do mundo foi completamente destruída na Segunda Guerra Mundial. And with the rest of the world reduced to rubble, E com o restante do mundo em ruínas, the big bankers and billionaires of the U.S. os grandes banqueiros e bilionários dos Estados Unidos could get rich selling things to the rest of the world. podiam enriquecer vendendo coisas para o resto do mundo. We have militarism in the United Nós States. temos o militarismo americano. A kind of vulgar Keynesianism É um keynesianismo vulgar. in order to keep the economy going. Para manter a economia, We have to constantly be spending on the military. temos que estar constantemente gastando com os militares. These bankers, Esses banqueiros, they've even turned the prison system in the United States into a way to make profits. eles conseguiram fazer com que o sistema penitenciário dos Estados Unidos, eles conseguiram lucrar com o sistema penitenciário. The reason that we have the largest prison population in the entire world O motivo pelo qual nós temos a maior população penitenciária no mundo is because a number of our prisons are not owned by the government. é que as nossas prisões não são operadas pelo governo, não pertencem ao governo. We have private prisons. Nós temos prisões penitenciárias privadas. A corporation gets paid Uma empresa é paga, é remunerada for every person that's locked up. por pessoa, So they have an incentive. por penitenciário, né? They have an incentive to keep crime going. E isso então é um incentivo à criminalidade. This is insane capitalism. Isso é um capitalismo insano. One of the biggest myths we hear the defenders of neoliberalism and markets Um dos mitos dos defensores do neoliberalismo e mercados, they put forward this idea that markets are the only way to have innovation and e eles creativity. defendem a ideia de que a inovação só é possível graças aos mercados. If you think that the free market and capitalism promotes innovation, Se você pensa que o mercado livre e o capitalismo promovem a inovação, tell me, why does Hollywood make the same movie over and over and over again? me digam o seguinte, por que Hollywood fica fazendo aquele mesmo filme, toda vez o mesmo filme, repetindo o mesmo filme? Yes, capitalists take risks, Os capitalistas assumem riscos, but they'd prefer not to. mas eles preferem não. They want to have a secure investment. Eles querem um investimento seguro, They want to maximize profits. querem maximizar os lucros. When were the first computers created? Quando foram criados os primeiros computadores? There's many different debates about this. Há muito debate em torno disso. A lot of people trace computers back to the Second World War. Muitas pessoas acreditam que os primeiros computadores surgiram na Segunda Guerra Mundial. This wasn't an innovation of the market. Não foi uma inovação do mercado. This was when Franklin Roosevelt Foi quando o Roosevelt went to the corporations foi às empresas and said that if we're going to win this war, e disse o seguinte: para que a gente possa ganhar essa guerra, you're not going to be free to do whatever is profitable. vocês não vão ficar à vontade para fazer só o que dá lucro. You're going to do what's in the interest of the country and in the interest of the people. Vão fazer o que é do interesse do país, o que é do interesse da população. And that's how the fascists were defeated. E é assim que os fascistas foram derrotados. And that's how we got computers. É assim que os computadores surgiram. One thing that they often say, Uma coisa que eles dizem frequentemente, I must talk about this. e eu tenho que mencionar isso. When we talk about the global economic crisis, Quando falamos da crise econômica global, the Western media has one answer. a mídia ocidental tem uma resposta. They think they can explain it with one word. Eles explicam com uma palavra. If you ask them why there are economic problems in the Você world, pergunta a eles qual é a origem dos problemas econômicos do mundo. they say China. Eles dizem China. That's all they have to say. É só isso que eles dizem. They don't really explain it. Eles nem explicam. But let's get into what's behind this Chinese slowdown. Mas vamos analisar essa desaceleração chinesa. Back in the 1920s and 30s, Lá nos idos de 1920, 30, China was the sick man of Asia. a China era o doente da Ásia.
A very large percentage of the people were drug Uma addicts. grande porcentagem da população chinesa era viciada em drogas. The British had actually forced China to import narcotics when they tried to stop the importation. Os britânicos chegaram a obrigar a China a aceitar importações de heroína e ópio. A lot of major parks in China had signs. Muitos parques na China tinham avisos, placas. And the signs actually said, no dogs or Chinese allowed. Placas que diziam, não é permitido cachorros ou chineses. Can you imagine how humiliating that was? Imagina a humilhação que isso representa. For a people with such a vibrant history as the Chinese. Para um povo com uma história tão vibrante como é a história chinesa. You see, history's been rewritten by the Western imperialists. A história foi reescrita pelos imperialistas ocidentais. We're taught in the United States that Asia, Africa, and Latin America have always been poor. Nos Estados Unidos, aprendemos na escola que a Ásia, a África, a América Latina e o Oriente Médio sempre foram pobres. This is a lie. Mas isso é mentira. When my ancestors in Ireland and France were living in caves, quando os meus ancestrais na Irlanda e na França moravam em cavernas, people on this continent had vibrant civilizations. As pessoas, a população neste continente aqui tinha uma civilização vibrante. The Incas, the Aztecs, the Mayas. Os Incas, os Aztecas, os Maias. The Middle East was the cradle of civilization. O Oriente Médio é o berço da civilização. With Hammurabi and Mesopotamia and Persepolis. Hammurabi, Mesopotâmia, Persópolis. The African continent had Timbuktu. O continente africano tinha Timbuktu. They built the pyramids. Eles construíram as pirâmides. The Western colonizers are not civilizing people. Os colonizadores ocidentais não estão civilizando ninguém. They're not developing people. Não estão desenvolvendo ninguém. When the British Empire went to India, quando o Império Britânico foi para a Índia, they didn't put the people of India to work in the textile mills. Eles não empregaram os indianos nas fábricas têxteis. They burned the textile mills of India. Eles incendiaram as fábricas têxteis na Índia. And they forced the people of India to buy their cloth from Britain. E forçaram a população a comprar tecido da Grã-Bretanha. Look at Mexico today. Analisemos o México. Once there was a vibrant agricultural industry in Mexico. No passado, uma indústria, uma agricultura vibrante no México. Since the intervention of Western corporations, desde a intervenção de corporações ocidentais, millions of Mexican farmers have been tossed out their land. Milhões de agricultores mexicanos foram expulsos de suas terras. And now they're forced to import food from the United States. E são hoje forçados a importar alimentos dos Estados Unidos. For centuries prior to 1949, por séculos antes de 1949, the West had been investing in China. O Ocidente investiu na China. They've been doing business there. Fazendo negócios. But the people were poorer than they ever had been. Mas os chineses continuavam pobres como sempre. But 1949 changed everything. Mas em 1949 tudo mudou. A new government came into power. Novo governo assumiu. Prior to 1949, China had no steel production whatsoever. De 1949 não havia qualquer produção siderúrgica na China. With Soviet assistance, com a assistência soviética, they launched their steel industry in the 1950s. Eles lançaram sua indústria siderúrgica na década de 50. China began to produce its own cotton and its own clothing. Começou a produzir seu próprio algodão, sua indústria têxtil, seu vestuário. They built power plants and hospitals. Usinas elétricas, hospitais. In 1961, the Soviet Union cut off aid to China. Em 1961, a União Soviética interrompeu o seu apoio à China. For a brief time, they tried to have the most egalitarian kind of utopian system that they could have. Por algum tempo, eles tentaram implementar um sistema totalmente igualitário, totalmente justo. In 1978, Deng Xiaoping said, "To get rich is glorious." Mas em 1978, Deng Xiaoping disse: enriquecer é glorioso. Now, many see this statement as somehow an embracement of capitalism. Muitas pessoas acreditam que ele estava, na verdade, abraçando o capitalismo. But it was the opposite. Mas é o oposto, é o contrário.
He said poverty is anti-communist. O que ele quer dizer é a pobreza é anticomunista. But to get rich is glorious. Mas enriquecer é glorioso. He said that China could not become prosperous by redistributing poverty. Disse que a China não se tornaria próspera através da redistribuição da pobreza. That huge efforts had to be made to increase the productive forces. E que um imenso esforço teria que ser empregado para construir as forças produtivas. Wall Street started investing in China. A Wall Street começou a investir na China. But it was tightly controlled. Mas com controle rígido. The Chinese Communist Party keeps a firm hand on all the corporations. O Partido Comunista mantém um rígido controle sobre as empresas. They only do business for the benefit of the country. E eles só fazem negócios que beneficiem o país. There's no other society on earth that has ever executed billionaires. Nenhuma sociedade no mundo ou na história executou bilionários. But every Chinese business owner knows. Mas todos os empresários chineses sabem That if he gets on the wrong side of the Communist Party, que se contrariarem o Partido Comunista, he could be dead. Eles podem ser executados. Recently, the owners of the McDonald's meat supplier. Recentemente, os proprietários do fornecedor de carne do McDonald's. It's a U.S.-owned corporation called OSI. Que é uma empresa americana chamada OSI. They were serving rotten meat to the public. Eles estavam servindo carne passada, né? Carne podre para o público. The Communist Party bosses in Shanghai brought them out of their offices in handcuffs. O Partido Comunista, os líderes do Partido Comunista em Xangai, tirou eles de dentro dos seus escritórios algemados. So what is this Chinese slowdown? Então, essa desaceleração chinesa é o quê? China has stood up. A China assumiu uma posição firme. What started in the mountains with Mao Zedong and the Eighth Route Army? Começou nas montanhas com Mao Zedong e o exército Eighth Route. Has drastically changed the world situation. Mudou drasticamente a situação mundial. 50% of the world's steel is produced in China's government-owned steel industry. 50% do aço no mundo é produzido pela indústria siderúrgica controlada pelo governo da China. China makes its own cars, its own cell phones, its own satellites. A China fabrica seus próprios carros, telefones celulares, satélites. The Chinese slowdown is simply the fact. Desaceleração chinesa é simplesmente o fato that China is no longer buying things from the colonizers and the imperialists. De que a China não está mais comprando dos colonizadores e imperialistas. Wall Street bankers can't depend on making money from China. Os banqueiros de Wall Street não podem mais contar com lucrar, fazer dinheiro com a China. Because the Chinese people don't have to buy it from them anymore. Porque a população chinesa não tem mais que comprar deles. The Chinese people have stood up and they have their own economy. Eles assumiram a própria economia. Now, there are problems on the stock market. Claro, há problemas aí no mercado de ações. But the Chinese stock market is very small. Mas o mercado de ações chinês é bem pequeno. Less than 2% of the population is invested in it. Menos de 2% da população investe no mercado de ações. But the wages of Chinese industrial workers. Mas os salários dos trabalhadores industriais chineses they increased by 14% in aumentaram 2012. 14% em 2012. The world tourism industry is having a boom. A indústria mundial do turismo está em crescimento. Because there is a new wave of Chinese people. Porque há uma nova onda de chineses. Who are going on vacation. Que saem de férias. For the first time in the history of their families. Saindo de férias pela primeira vez na história de suas famílias. China has lifted itself out of poverty. A China se levantou, saiu da pobreza. It has taken control of its resources and its economy. Assumindo o controle de seus recursos, de sua economia. And now it's leading the world. E agora liderando o mundo. If I have learned anything. E se tem alguma lição que eu tenha aprendido. From Bill Dawes, the economist who taught me. De Bill Dawes, o economista que foi meu professor. Who got me to think beyond ideology and e que about me fez economics. Pensar para além da ideologia e economia. Is that the imperialists don't want to make people rich. É que os imperialistas não querem que as pessoas enriqueçam. They don't want to lift people up. Eles não querem levantar as pessoas. They don't want to stabilize. Eles não querem estabilizar. They want to tear things down Eles so people are querem dependent on them. rasgar, acabar com tudo para que as pessoas passem a depender deles.
There's a lot of confusion about capitalism and socialism Há muita today. confusão entre capitalismo e socialismo. In the US we have a guy named Bernie Sanders. Nos Estados Unidos tem um cara chamado Bernie He's Sanders, running for president as a socialist. candidato à presidência pelo Partido Socialista. When they asked him what socialism means, Quando perguntaram a ele o que significa socialismo, he says socialism is a government that works for everyone. ele disse: socialismo é um governo que funciona para todos. And by his definition, every candidate would be a socialist. Então, por essa definição, todos os candidatos são None of the socialistas. candidates say, I only want the government to work for some people. That's not porque- very good campaign rhetoric. Nenhum dos candidatos vai dizer: eu quero que o governo funcione só para esse grupo de pessoas aqui, porque isso aí não é uma boa estratégia de campanha, né? There's so much confusion. Há muita confusão. What is capitalism? O que é capitalismo? Well, the best definition A melhor definição that I found que eu encontrei it comes from Frederick Engels. vem de Friedrich Engels. He said, under capitalism, Ele diz que sob o capitalismo, the means of production only function os meios de produção apenas funcionam as preliminary transformation into capital. como transformação preliminar de capital. Houses don't get built so people can live in them. As casas não são construídas para as pessoas morarem mais. Houses get built so landlords and bankers can make money selling and renting them. As casas hoje em dia são construídas para que os proprietários e banqueiros ganhem dinheiro vendendo e alugando as casas. Food isn't produced so that people can eat it. A comida não é mais produzida para as pessoas comerem. Food is produced so that capitalists can make money selling it. A comida é produzida para os capitalistas ganharem dinheiro vendendo a comida. This system based on naked self-interest O sistema é baseado em alto interesse can't be left to its own devices. e não pode ser deixado livre, solto. So what is the alternative? Então qual é a alternativa? Well, you can call it socialism. Você pode chamar de socialismo, You can call it people's power, você pode central chamar planning. de poder na mão do povo, de planejamento central, You can call it whatever you want. pode chamar do que quiser. But the alternative is when rational human beings run the economy, not the chaos of the market. Mas a alternativa é quando seres humanos racionais lideram a economia, não o caos dos mercados e dos lucros. Give this alternative whatever name you want. Você pode dar o nome que você quiser a essa alternativa. It's defined by governments that are not accountable to Wall Street bankers, but accountable to the people from whom they govern. É definida pelas economias que não se submetem ao Wall Street, mas ao povo. I'll tell you this, and I don't tell this to you as an American. Eu vou contar uma coisa para vocês, e não enquanto americano, I tell you this as somebody looking at the world economy, mas como alguém que observa a economia mundial looking at what these oil bankers have done to the world. e observa o que os banqueiros do petróleo fizeram com o mundo. And I've got to give you some advice. E eu preciso dar um conselho para vocês. I've got to humbly urge you. Eu humildemente peço Don't give up Petrobras. que vocês não desistam da Petrobras. Don't. Don't let Rockefeller, Carnegie, DuPont and Rothschild come into Brazil. Não deixem a Rockefeller, Carnegie, DuPont, Rothschild entrarem no Brasil. Pre- Preserve the republic and the control of natural resources. Preservem a República e os seus recursos naturais. The forces of evil behind modern international capitalism, they have no loyalty of any kind. As forças do mal por trás do capitalismo moderno internacional não têm lealdade a ninguém. They aren't patriotic. Eles não são patriotas. They aren't religious. Eles não são religiosos. They don't worship any god but money. Eles não cultuam nenhum deus, só o dinheiro. They blindly and fanatically worship their own profits. Como cegos e fanáticos, eles cultuam seus próprios lucros. And they obediently follow whatever the crazed, irrational, invisible hand of Adam Smith directs them to do. E eles obedientemente seguem qualquer coisa que as mãos invisíveis, irracionais e malucas da teoria do Adam Smith diga a eles para fazer. The only alternative to the insane greed A única alternativa a that has seized the Western world essa ganância que tomou conta do mundo ocidental is popular é power. o poder do povo.
When the people stand arm in arm, quando o povo dá as mãos and fight for their rights, e luta por seus direitos, and they take control of the economies, e tomam controle da economia, and they force them to function for the good of the public, forçam a economia a funcionar pelo bem do público, das pessoas. This is how the world changes. É assim que o mundo muda. This is how people's lives improve. É assim que a vida das pessoas melhora. You know, I'll just end. Eu vou finalizar. Vou concluir por aqui. I was really touched to get this invitation to speak at a trade union conference. Foi muito emocionante para mim receber esse convite para falar com os sindicatos. The first time I ever did anything in my life that one could call political. A primeira vez que eu fiz um ativismo político na minha vida. And I was 10 years old. Eu tinha 10 anos de idade. And I didn't know anything about politics. Não sabia nada de política. But my mother in Ohio in the US. Mas a minha mãe no estado de Ohio, nos Estados Unidos, she was a librarian. Era bibliotecária. And at her library, e toda biblioteca. Actually, it was a different library. It was in the same system as her library. Bom, era uma outra biblioteca, mas ficava no mesmo sistema que a biblioteca dela funcionava. There was a problem of crime. Tinha um problema com criminalidade em uma das bibliotecas. And the librarians went to their bosses. E aí as bibliotecárias foram até seus chefes. And they demanded that security guards be put in the library. E exigiram que seguranças fossem colocados nas bibliotecas para garantir a segurança das bibliotecárias. It's a very sensible demand. É uma demanda muito razoável. But the bosses refused. Mas os chefes recusaram. So the librarians went on strike. Então as bibliotecárias entraram em greve. And I, as a small 10-year-old child, walked the picket lines with my mother. E eu era criança e mesmo assim estava lá no protesto junto com a minha mãe. And you know, her library was much safer than some of the other ones in the system. E a biblioteca dela, inclusive, era muito mais segura do que as outras bibliotecas que ficavam na mesma região. They didn't necessarily need security at their library. Não necessariamente eles precisavam de segurança na biblioteca da minha mãe. But when their sisters walked out, mas quando as irmãs dela saíram às ruas, they walked out together. Elas se solidarizaram e entraram em greve também. This is the union movement. Esse é o movimento sindicalista. This is solidarity. Essa é a solidariedade que This is the hope for the human race. Essa é a esperança da raça humana. Long live CSB. Vida longa CSB. Long live Petrobras. Viva Petrobras. And long live popular power. Viva o poder do povo. Help us to them. Espera aí, companheiros, eu quero falar alguma coisa com ele aqui ao meu lado. Não é fácil para nós, por favor, Caleb. Please, come in. Side by side. Não é fácil. Vocês têm ouvido altas personalidades brasileiras tentando entregar a Petrobras. É emocionante para nós, numa central combativa, nacionalista, getulista, que defende a Petrobras, defende, inclusive, o monopólio do petróleo para todo o Brasil. Ouvir de um americano que vem aqui e pede, por favor, companheiros, defendam a Petrobras. É de emocionar o coração. Não bastasse, cara, todos os dados, todas as informações profundas e com conteúdo massivo, very deep, profundo, das informações que você colocou aqui, que nós vamos transformar numa brochura em português para que todos nós, todos os dirigentes, além de colocarmos o filme que está gravado da sua palestra com legenda para que todo mundo compreenda claramente o que você quis dizer, para saber como é que funciona esse monopólio dos banqueiros do petróleo. E para entender efetivamente que o capitalismo, como você disse em outras palavras, não tem amigos. Capitalismo tem interesses. Eu estou profundamente orgulhoso de ter acertado no convite de nós trazermos o Caleb fazer essa apresentação para nós. E emocionado.
Muito obrigado. Long life to you, cara.